Olá, povo próspero! Espero que vocês estejam bem, desfrutando desse dia maravilhoso que o Senhor nos fez. Este é o dia que o Senhor nos fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Todos os dias o Senhor nos presenteia com um dia lindo, com ar, com sol, com água. Já nos presenteou com o nosso descanso, porque enquanto dormíamos, o Senhor cuidava de nós. Por isso podemos dormir sossegados. Sabe aquele versículo? Deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Podemos contar com esse sustento. Por isso, devemos ser gratos e alegres no Senhor por ter nos presenteado com esse dia maravilhoso. E se você não sabe meu nome, eu me chamo Marieli. E eu orientei 7 colegas para que escrevêssemos esse livro, O Poder para Fazer Acontecer. Acontecer a prosperidade que deve ser em todas as áreas da nossa vida. Devemos cuidar de todos os pilares da nossa vida. E a nossa saúde mental é muito importante, tanto quanto as outras áreas que vocês já me viram citar e falar sobre elas em outros vídeos. Mas eu gostaria de te pedir, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, que você se inscrevesse, me dê a alegria do seu like, compartilhe com outras pessoas. E aí, eu combinei de falar sobre esse livro, cada dia sobre um capítulo dele. E aí eu falei sobre o amor próprio, falei sobre a autoestima e hoje eu vou falar sobre a autoconfiança. O que é autoconfiança? É a habilidade, é a capacidade de você acreditar em você. O quanto você acredita em você, no seu potencial para realizar tarefas, no seu potencial para tomar decisões, no seu potencial para fazer escolhas, no seu potencial para enfrentar desafios. A autoconfiança te coloca em um lugar de realização sem medo de julgamento, sem medo de crítica, sem medo de erros. Você não vai ver os seus erros como um fracasso, mas como uma oportunidade de melhorar. Autoconfiança é o que nós precisamos para fazer escolhas mais assertivas, para termos relacionamentos mais saudáveis, para passarmos confiança, para que portas de trabalho, portas sociais nos abram, sejam abertas diante de nós. Por quê? Porque você confia em você, porque você não depende única e exclusivamente, desesperadamente da aprovação alheia. Você não precisa da validação dos outros. Você não desmorona quando alguém não acredita ou não confia ou não gosta do que você fez, porque você acredita, porque você gosta, porque você confia no seu potencial. Então, desenvolver a sua autoconfiança te coloca num lugar de prosperidade, que, claro, vai refletir em outras áreas de sua vida. Pegue papel e caneta e liste as suas conquistas. E você vai ver o quanto você é capaz de conquistar. Liste também quantas vezes você rejeitou alguma tarefa, você deixou de enfrentar algum desafio, você ficou tão ansioso com medo. Anote também, porque você não confiou que você era capaz. Você é capaz. Essa força, essa capacidade está aí dentro de você. Busque por ela. Busque por ela. Você pode.
Dentro de você tem potencial. Busque, avalie e se precisar de ajuda de um psicólogo, busque a ajuda de um psicólogo para que você possa enxergar-se, para que você possa ver o quanto você é capaz. Conheço tantas pessoas que têm tanta capacidade, às vezes elas chegam aqui no consultório muito encolhidas, sem esperança, sem perspectiva de futuro, acham que não são capazes, mas a gente começa um trabalho de desenvolver a autoconfiança, o autoconhecimento, e a pessoa começa a se ver e ela começa a constatar o quanto ela tem de habilidades, de potencial para serem aplicados. Então, se você não confia em você, se você tem medo de tomar decisões, se você tem medo do que as pessoas vão pensar de você, se você tem medo das críticas, se você tem medo do que pode acontecer se você fizer, acredite, você pode. Aí dentro de você tem força que você desconhece. O caminho se faz caminhando. Então, comece a descobrir o quanto de potencial você tem e como você pode desenvolver a confiança em você mesmo, a crença no seu próprio potencial, a admiração por você mesmo, por você mesma, e comece a trilhar um caminho de escolhas, de decisões, de coragem. A coragem não é a ausência de medo. Todos nós temos medo, algum dia tivemos medo, ou muitas vezes temos medo, todos nós. Mas o medo não deve nos paralisar. O medo deve ser admitido como algo que nos protege, mas nunca como algo que nos paralisa, que nos faz evitar responsabilidades. Então, creia nisso, você pode, e o poder para fazer acontecer passa pela sua autoconfiança. Um beijo e eu te vejo por aí.